acho muito interessante essa pergunta que a Cíntia fez o ano passado e é totalmente pertinente esse ano e todos os anos. Gostaria que a doutora Gabriela falasse um pouco sobre a importância da família no processo da recuperação do paciente. Gratidão, doutora. Eu vou deixar você falar, agradecer aqui imensamente a sua participação e deixar essa mensagem aqui. Aqui a doutora abriu o coração e trazer aqui para a gente, importante para todas as mulheres do Brasil e do mundo. Obrigada. Na verdade, é meio uma oportunidade que eu acabei de começar a falar. A gente sabe que quando a gente está diante de um diagnóstico, a gente está diante de uma nova realidade para aquela mulher, a gente está diante de uma nova perspectiva, não só para aquela mulher, mas para aquele companheiro, para aquele filho, para aquela família. A gente tem que lembrar que muitas vezes a paciente se afasta do local de trabalho, para fazer o tratamento. A gente tem índices ainda muito importantes de mulheres que são abandonadas pelos companheiros durante o tratamento ou pouco após ele. E aí, muito importante é a gente lembrar que o câncer de mama, ele precisa de apoio. Um paciente oncológico, ele vai sempre ser um paciente que vai precisar de apoio, precisar do diálogo, precisar estabelecer uma relação não só médico-paciente, mas antes dessa relação, uma relação dentro de casa, em que a gente sabe que a doença, o paciente, uma pessoa que está com familiar doente, é uma pessoa que tem que ter um olhar mais sensibilizado, é uma oportunidade de a gente unir famílias, é uma oportunidade da gente conseguir quebrar algumas barreiras, certo? A doença, ela anuncia essa nova ressignificação sobre o olhar à própria vida. Então, se você está diante de uma pessoa que está aí enfrentando essa suspeita, enfrentando esse diagnóstico, a gente sabe que é uma oportunidade para ressignificar todos os laços, e esses laços começam dentro de casa, esses laços começam ao redor dos amigos e familiares, certo? É uma oportunidade de fazer uma ligação a mais, um carinho a mais, não é um contexto de achar que a pessoa está ali diante de um diagnóstico que vai a óbito, não, é uma oportunidade para a gente evoluir como ser humano e tirar e aprender para si mesmo e para todo mundo exemplos, certo? Exemplos que vão ser, no final das contas, inspiradores. Exemplo que a gente vai falar de coragem, de união, de garra, e que depois a gente vai estar reverberando para todo mundo como é importante a gente manter a estrutura familiar, o apoio diante de um desafio que está sendo surgido. Então, falar de família é falar de Deus, é falar da ciência, é falar de apoio, é falar de amizade, compaixão, solidariedade, é falar de tristeza em alguns momentos, mas é falar sobretudo da esperança efetivamente renovada, quando a gente sabe que a gente vai ter aquela perpetuação do cuidado dentro da casa de cada um. A gente, como médico, a gente sabe que ter um familiar ali nas consultas, ter um familiar que acompanha, ter um familiar que se antecipa, faz o tratamento, ter um familiar que cuida de um curativo, é uma continuidade de todo tipo de tratamento que a gente quer ter e quer levar para aquela família, quer levar para a paciente. Toda paciente precisa de alguém estendendo a mão, principalmente dentro de casa.